Olá, irmãos. Vamos observar a diferença que há entre esse dízimo do Deus Israel, esse dízimo da melhor parte que beneficia apenas o Deus Israel, e o verdadeiro dízimo, que é o Messias, o pão que nunca perece. O dízimo do Deus Israel perece, e a melhor parte é entregue a ele. Porém, o verdadeiro dízimo, que é o Messias, todos são alimentados com o verdadeiro pão. É um pão que é entregue de graça a todos. Porém, o dízimo do Deus Israel não. Há acepção de pessoas nesse dízimo desse Deus Israel. Exatamente esse dízimo que se encontra nos templos de pedra. Antigamente era alimento esse dízimo. Hoje, líderes religiosos, os cães gulosos de Isaías 56:11, transformou esse dízimo em dinheiro, mas continua igual, pois nada mudou. Assim como aquele dízimo do Deus Israel tratava as pessoas com acepção de pessoas, esse dízimo que é apresentado pelos líderes religiosos, os cães gulosos, dentro desses templos de pedra, também faz acepção de pessoas. Os cães gulosos enganam vocês, pois esse dízimo que vocês dão no templo de pedra nunca foi dinheiro, e sim alimento. E também esse dízimo só os israelitas, hebreus, judeus que davam para os levitas, os sacerdotes. E assim era entregue para o Deus Israel a melhor parte desse dízimo. E aquilo que sobrava, aquilo que restava desse dízimo, Deus Israel dava aos levitas. E os levitas, eles repartiam o que sobrava entre os órfãos, as viúvas e os necessitados. Números, capítulo 18, do versículo do 25 ao 26. Ali o Deus Israel ordena a Moisés a dizer o seguinte aos levitas, que quando os levitas receberem dos israelitas os dízimos, é para eles darem a 10ª parte desses dízimos como oferta especial a Deus. Lá no versículo 29, Deus diz aos levitas que das ofertas que o povo de Israel entregar a eles, a melhor parte é para ser entregue ao Deus Israel. No versículo 32, o Deus Israel, ele diz aos levitas que se caso os levitas comerem desse dízimo e não derem primeiro a melhor parte desse dízimo para o Deus Israel afirma que os levitas irão morrer. Este dízimo do Deus Israel era um dízimo na qual as pessoas, os órfãos, as viúvas, os necessitados, eles eram tratados de maneira diferente, com acepção de pessoas. A melhor parte desse dízimo era dado para o Deus Israel, enquanto a sobra, aquilo que restava, era dado aos órfãos, às viúvas e os necessitados. Irmãos, aonde que essas pessoas eram ajudadas com esse dízimo? As pessoas não eram ajudadas, pois a melhor parte era para o Deus Israel. Quem era beneficiado era o Deus Israel nesse dízimo. Assim ocorre hoje em dia nos templos de pedra, irmãos, pois as pessoas passam a semana inteira trabalhando, conseguindo aquele dinheiro suado, trabalhando todos os dias, para depois chegar de noite ou no final de semana, chegar até o templo de pedra e dar aquele dízimo que foi transformado em dinheiro para os líderes religiosos.
O Messias afirmou que os líderes religiosos, mestres da lei, eles exploram as viúvas. Irmãos, quem é o Deus que os líderes religiosos servem? Não é o Deus Israel? Não é aquele Deus que estabeleceu aquele dízimo na qual as pessoas eram tratadas com acepção? Não é aquele dízimo que a melhor parte era para Deus e a sobra, aquilo que restava, ficava para os órfãos e as viúvas? Pois então, irmãos, o mesmo dízimo do Deus Israel é o mesmo que está nos templos de pedra. A única diferença é que naquela época era alimento. Hoje em dia, transformou em dinheiro, mas é o mesmo dízimo hipócrita, na qual faz acepção de pessoas, que explora as pessoas, fazem as pessoas darem aquilo que elas têm para os líderes religiosos, que exploram as pessoas. Assim como aquele Deus Israel explorava as pessoas plantavam o alimento ali na plantação, recolhia aquele alimento, entregava aos levitas. Levitas separavam a melhor parte daquele dízimo para o Deus Israel, e aquilo que sobrava, a sobra, aquilo que restava, depois era distribuído para as pessoas, aquilo que sobrava, aquilo que restava. Porém, irmãos, as coletas que os apóstolos faziam é bem diferente dessas que os líderes religiosos fazem, pois os apóstolos, eles faziam uma coleta na qual os discípulos, eles, quando eles tinham algum alimento sobrando, aquilo que eles não iam utilizar, eles doavam para os apóstolos aqueles alimentos. Os apóstolos pegavam aqueles alimentos e, de acordo com a necessidade de cada um, eles iam distribuindo para as pessoas. De acordo com a necessidade, aquilo que as pessoas necessitavam, eles iam distribuindo. Então, irmãos, observem a diferença. Líderes religiosos, eles exploram as pessoas, eles colocam medo nas pessoas para que elas deem forçadamente aquele dízimo em dinheiro, pois eles afirmam que se as pessoas não derem aquele dízimo, Deus jogará uma maldição, jogará uma praga. Porém, irmãos, os apóstolos que andavam com o sinal do Pai, Pai conosco, o Filho veio revelar o Pai. Esses, os apóstolos que andavam, que tinham na mente, no espírito, no entendimento, o Pai conosco, boas ações, bondade, boas atitudes. Eles não forçavam as pessoas a contribuírem com alguma coleta de alimento. Os discípulos, eles davam por espontânea vontade aquilo que estava sobrando. Eles davam aos apóstolos e os apóstolos davam para aqueles que estavam necessitando. Ou seja, os apóstolos viam a necessidade de cada um e eles iam distribuindo para o povo. Irmãos, vocês observaram que há uma grande diferença entre as atitudes daquele Deus Israel e as atitudes dos apóstolos que seguiam o Pai justo, o Pai na qual o Messias veio revelar, o Pai bondoso. Vamos falar a respeito do pão que nunca perece. Messias disse: não trabalheis pela comida que perece, mas trabalheis pela comida que nunca perece, a comida que nos traz a vida eterna. Messias, ele nos disse: ide, anunciai o evangelho para toda criatura. Irmãos, quem é o pão? O Messias. Messias disse: aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Não trabalheis pela comida que perece, mas trabalheis pela comida que nunca perece. Ou seja, irmãos, repartir o pão vivo que desceu dos céus. Em Lucas, capítulo 10,
versículo 38 ao 42. Ali, irmãos, o Messias, ele entrou na casa de Maria e de Marta. Ali o Messias começou a ceiar com Marta e com Maria. Marta estava muito agitada, com preocupações, com afazeres diários, e não estava querendo ceiar na mesa. Porém, a Maria, muito atenta, vigilante, sábia, ela quis e Maria, ela ia se alimentando, se saciando do verdadeiro pão. Porém, Marta estava muito agitada. Messias chegou até Marta e disse: Marta, 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 andas tão preocupadas com esses afazeres diários. Maria, ela escolheu a melhor parte. O que a Maria estava fazendo, irmãos? Estava se alimentando das escrituras, do entendimento do alto, ou seja, Maria estava atenta, estava ouvinte à verdade que vem do alto, as boas novas na qual o Messias trouxe ali na casa de Marta e Maria. Mestre, qual é a obra que devemos fazer? Messias afirmou: a obra é esta, que vós credes naquele que me enviou. Uma só obra, irmãos, crer no Messias, repartir o verdadeiro pão. Esse é o verdadeiro dízimo, este é o repartir o pão, este é o pão que nunca perecerá, pois este pão nos traz a vida eterna, a salvação. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu nasci e vim ao mundo para falar da verdade. Aquele que estiver do lado da verdade ouvirá a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O Messias, ele é a verdade. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é as escrituras que vêm do alto para trazer salvação e vida eterna a todos. Messias disse: venham a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, o fardo do Messias é leve, por quê? Porque repartiu o pão vivo que desceu do céu. Isso que o Messias quer que nós fazemos. O jugo do Messias é suave, irmãos, porque o Messias disse: amar o Pai e amai teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, irmãos, amai o teu próximo, amai o Pai, amai a verdade, reparta o pão vivo que desceu do céu. Este é o dízimo, esse é o dizimar que o Pai quer, repartir o pão vivo que desceu do céu, o alimento espiritual, o alimento na qual as pessoas irão se alimentar e nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Irmãos, quais são os ingredientes necessários no pão? Água, trigo e sal. A verdadeira água, o Messias. O trigo, as boas novas, a verdade do Pai, é o Messias. E o sal, o Messias. Nós seremos o sal se nós tivermos o sal conosco. Assim, alimentarmos os órfãos e as viúvas, os necessitados, pois o único religar, a única comunhão entre o Pai e os homens é esta, que nós ajudemos, repartimos o pão,
com os órfãos, as viúvas e os necessitados. Repartia o pão, irmãos, repartia as boas novas.